Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Lando Norris, porque a situação dele no campeonato complicou, né? Porque o Oscar Piastri está apenas a 3 pontos dele no campeonato, seria o líder do campeonato se não fosse o erro na Austrália, e a questão é que já são várias corridas em que o companheiro dele vem mostrando velocidade para incomodá-lo. Na Austrália ele estava atrás do Verstappen depois lá daquela primeira parte da corrida, e depois que passa o Verstappen ele pressiona o Lando, tem que haver ordem de equipe para não haver ataque ali. Eu acho até errado que o Piastri tenha acatado isso de alguma forma, e aí a gente tem a situação, né, que o GP da China, o Piastri é superior desde o início. Aí tem o GP do Japão, o Piastri erra na classificação, né, perdeu uma boa oportunidade de largar na pole position, e na corrida o Norris não consegue pressionar o Verstappen direito, enquanto o Piastri pressiona o Norris, né? E quando vem essa corrida do Bahrein, Norris classificando em sexto, Piastri em primeiro, e a corrida do Norris não é boa, porque assim, ele queima a largada, comete erros sucessivos durante a prova, mostra que ele não está sabendo gerenciar a situação de ser o favorito, de ser o cara que é considerado o grande favorito ao título. Não à toa que já começam pessoas a falar: Oscar Piastri talvez seja o melhor piloto da McLaren, talvez ele seja o cara que vai levar essa equipe para frente, porque assim, para mim o Norris se beneficiou muito do Piastri ser um piloto entrando numa equipe nova e um regulamento que ele nunca tinha andado antes, os carros de efeito solo, né? Quando o Piastri assumiu o volante em 2023, ele não tinha andado no ano de 2022, ele estava totalmente parado, ele foi campeão da Fórmula 2 em 2021 e 2022, né, a Fórmula 2 ainda tinha o mesmo regulamento técnico de carros que funcionavam ali no efeito normal, né, assim, um carro tradicional de corrida. Só foi virar efeito solo em 2024, a Fórmula 2, no ano que o Bortoleto é campeão. Então, assim, ele não tinha conhecimento nenhum do efeito solo e teve que se adaptar a um carro completamente diferente. E sim, o Piastri, na maior parte do tempo, ficou atrás do Norris nessas últimas 2 temporadas. Mas assim, primeira temporada na estreia, ele ficou bem atrás. Nessa segunda temporada, já teve corridas em que ele mostrou melhor desempenho, já teve momentos que ele mostrou tá andando mais rápido. Já foi o início de um momento assim que, olha, se ele não abrisse o olho, a gente teria uma situação em que o Piastri poderia ameaçar mais. E agora é o início da terceira temporada e o Piastri é melhor piloto que o Norris até agora no ano. E aí fica aquela impressão, se ele já não está conseguindo lidar direito com a pressão interna, quem dirá se Red Bull e Mercedes melhorarem? Porque aí ele vai estar lutando contra o Russell, ele vai estar lutando contra o Verstappen também. E nesse duelo contra o Russell no Bahrein, ele perdeu. Ele largou, queimou a largada, foi para terceiro. Na estratégia, a punição não fez nenhuma diferença. Estava atrás do Russell a corrida inteira e ficou atrás do Russell a corrida inteira. Não tem como a gente olhar para esse tipo de situação e falar: ah, tudo bem, o carro dele não era pouco melhor do que a Mercedes. A gente viu a corrida de distância que o Piastri abriu. A McLaren era bem melhor. E ele estava lutando contra o Leclerc e o Russell em uma condição em que ele estava em grande superioridade. Mas para mim, assim, o que aquilo evidencia? Tem 2 pilotos, a meu ver, que tecnicamente mostram-se melhores, que conseguem extrair mais do carro que tem em mãos. O Russell chegou no limite onde estava a Mercedes, o Leclerc chegou no limite onde estava a Ferrari. O Piastri chegou talvez no limite onde estava a McLaren e o Norris não. E o Norris tem ali alguns comentários, né, que assim, parece que esqueci de pilotar o carro, e fica falando que não se acostumou com esse carro da McLaren. Olha, quando seu companheiro está lá na frente, você é o cara mais antigo na equipe, teoricamente a prioridade da equipe, né? A verdade é que você não pode reclamar muito disso, né? A metodologia da equipe está ali há bastante tempo. O Norris é um piloto McLaren pela vida, né? Ele assumiu esse carro lá em 2019. Desde então, assim, é o piloto da McLaren que tem muita atenção da equipe. E assim, ele é rápido, mas a meu ver tem coisas que atrapalham ele, que a meu ver tem muito a ver com a mentalidade de campeão. Ele não tem aquele negócio, a inteligência nas disputas de pista. Para mim, a última volta deixa muito claro, né? Ele estava muito mais rápido que o Russell, melhores pneus, mas o que acontece, né? Ele estava tentando ultrapassagem, ele saiu muito longe na reta principal, e o que ele deveria ter feito? Ele ganhou o terreno de volta com o DRS, ele devia ter tentado fazer a freada mais próximo do Russell e tentado a ultrapassagem na curva 3 ou 4, né? Porque você tem a curva 1, é a 2, eu sei, acho que é a 4, né? O final da reta para o segundo DRS. Era ali, como ele fez com o Leclerc. Mas ele fez isso? Não, ele tentou um mergulho por fora, numa das tentativas onde ele saiu mais longe na reta principal. E aí o que aconteceu? O Russell em barriga, joga ele para sujeira, consegue sair melhor da curva e não é ameaçado no resto da volta. Não é difícil de entender isso. O Russell ele teve essa cabeça, o Norris não.
E o Norris ali cometeu erros também, com o Hamilton ali na relargada. O Norris, assim, ele deveria ter superado o Leclerc mais rapidamente, porque a condição era muito favorável a ele. O Leclerc estava com os piores pneus da corrida, que eram os duros. Então, assim, para mim, o Norris, ele tá tomando muitas decisões erradas, e essa corrida dele no Bahrein, tipo, em terceiro lugar no fim da primeira volta e terceiro lugar no fim da corrida, não pode passar despercebido, não pode passar sem receber críticas. Ele não tá sabendo gerenciar bem com isso. Quando ele vai lá e fala, assim, o Piastri fala, eu tenho o melhor carro da Fórmula 1, isso não deveria ser debatido, e ele sabe disso, né? E assim, quando o Norris chega e fala, se o Verstappen andar no meu carro, ele vai ficar decepcionado. Eu não fiquei surpreso que ele ganhou no Japão. Todo mundo ficou surpreso que o Verstappen ganhou no Japão, porque a Red Bull, a gente vê, não é carro para bater de frente com a McLaren. Ele não quer reconhecer que o cara lá é melhor piloto, entende? Né? Que ele tem que trabalhar para chegar nesse nível, né? Porque quando o Verstappen ganhou ano passado lá no Brasil, foi sorte. Ele falou isso, entende? Ele fez uma corrida ruim, caiu de primeiro para sexto e falou, foi sorte. O Verstappen saiu de 17º para vitória. Foi só sorte? Não foi. A gente viu isso. Ele vacilou. Ele teve as oportunidades ali para ganhar a corrida, ele largou na pole, perdeu a liderança da primeira volta para o Russell, não conseguiu passar o Russell em pista, e aí, assim, ficou numa situação em que ele acabou cometendo mais erros, que é para sexto lugar, nos que tentou passar o Leclerc e não conseguiu. Então, assim, eu acho assim que o Lando Norris, né, ele às vezes tem que falar, porque o meu carro é difícil de guiar. As pessoas não vão acreditar nesse argumento quando seu companheiro está andando rápido com ele o tempo todo. Entende? É o melhor carro, não dá para falar, é tudo no braço, que ele tá querendo, o que ele quer falar com isso? Que a diferença está sendo feita no braço. Mas depois do que acontece ano passado e do que está acontecendo agora na temporada, esse não é o tipo de argumento que vai colar. Entende? Quando o Pérez fala que o carro da Red Bull era difícil de guiar e ninguém acreditou muito nele, né? Mas existe um padrão que prova isso, que o carro é muito feito para o estilo de pilotagem do Verstappen, e o próprio Piastri fala disso, né? Falou do Liam Lawson, coisa. É reconhecer o que acontece e, tipo assim, fazer o melhor com o que pode. É o que o Piastri vem feito. E o Piastri evita polêmicas nessas declarações dele e faz o que tem que fazer. E no momento ele tem 2 vitórias e o Norris uma. E assim, o Norris, a meu ver, ele tem que ser mais inteligente nas disputas de pista e parar de cometer tantos erros bobos, né? Mas nitidamente é um cara que não tá sabendo lidar com a pressão de estar com o melhor carro, de ter a melhor chance de ser campeão, uma chance que a gente não sabe se a McLaren vai ter na próxima temporada. Vamos lembrar, a McLaren, obviamente, ainda tem o melhor motor, vai usar o motor Mercedes ano que vem, tudo indica que a Mercedes vai ser a força dos motores na próxima temporada, com esse novo regulamento, né? E a questão é, a Mercedes, né, ela pode fazer um carro melhor, no regulamento aerodinâmico e de suspensão totalmente novo, o carro é refeito do zero, tem tudo isso entrando na equação, mas assim, não se sabe o que vai ter a McLaren no que vem. Pode ser que o carro não seja tão bom, pode ser que o carro seja mais problemático, por isso que ele tem que colocar na cabeça que esse ano é o ano. Eu acho que ele está colocando tanta pressão em cima de si, que está cometendo tantos erros bobos e não quer aceitar isso, não quer aceitar a pressão. Ele vai jogando culpa, o carro é difícil de guiar. O carro da Red Bull é forte também. Tipo, a gente não está tão à frente. A gente vê que a McLaren está bem à frente. Ela não está pouco à frente. E o fato de agora no campeonato, tipo assim, o Piastri fez aquele erro na primeira corrida do ano, terminou acho que só em nono, né? E já tá, assim, e o Norris ganhou aquela corrida. Então ele, teoricamente, abriu ali 23 pontos só na primeira corrida do ano. Se o Norris, que estava com 23 pontos na primeira corrida do ano, 3 corridas depois, só está 3 pontos à frente, isso é um demonstrativo de que as coisas não estão indo da maneira que deveriam. Então, vamos ver o que vai acontecer agora. A situação realmente não está nada tranquila para ele. Aquela sprint que ele fez também lá no Grande Prêmio da China atrapalha muito. E erro dele, né? A freada completamente errada, entende? Ele tem cometido muitos erros. Ele não tem se mostrado um cara com a mentalidade de ser campeão. Ele não tem mostrado a agressividade, o brio para isso. E é aquele negócio, não adianta só ter velocidade. Muito piloto na Fórmula 1 tinha muita velocidade, mas faltava brio, faltava coragem, faltava aquela gana de ganhar, de querer e de, obviamente, assim, não se abalar com a pressão e de usar isso como combustível para provar aos outros que ele é o melhor piloto e é digno de conquistar tal glória. No momento ele não tem feito isso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.